A paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais um Instantes Finais, a sua aula de escatologia no seu lar, e eu quero mais uma vez agradecer por sua audiência, a você que gosta de estudar as profecias bíblicas, a você que gosta de estudar os eventos escatológicos, a você que é um telespectador assíduo dos Instantes Finais e acompanha a programação da Rede Brasil pela TV ou pela internet. Que Deus te abençoe, que as bênçãos de Deus continuem sendo derramadas sobre a sua vida, sobre a sua família. Seja muito bem-vindo aos Instantes Finais. Eu espero que você esteja gostando do programa e que não só os Instantes Finais, mas toda a programação da Rede Brasil esteja sendo uma bênção para a sua vida. Se você já é evangélico, o nosso desejo é que você possa crescer espiritualmente, que você possa ser edificado através do estudo da Bíblia, principalmente o seu conteúdo profético e sobre os eventos escatológicos, que você possa conhecer com mais detalhes o que é que a Bíblia fala acerca do futuro. Mas se você ainda não é evangélico, se você ainda não recebeu Jesus como seu Salvador pessoal, esse é o nosso desejo. E eu posso dizer, é o nosso propósito principal aqui no programa, é que você possa tomar essa iniciativa de entregar a sua vida ao Senhor Jesus, de receber Jesus como seu Salvador pessoal, para que você possa ter direito à salvação e desfrutar de todos os privilégios, de todas as bênçãos que estão reservadas para os salvos no futuro. Muito bem, no programa anterior nós estudamos as profecias acerca do dilúvio. Assistiu o programa anterior? Não pôde assistir? Tem uma boa notícia para você, já está disponível lá no YouTube, tá? Você pode ir lá no YouTube, lá no playlist, canal Rede Brasil Oficial, e você pode assistir esse tema e as profecias sobre o dilúvio. Então nós estudamos isso no programa anterior, não vou repetir tudo que nós dissemos, claro, mas nós dissemos ontem, explicamos que devido à maldade, o ódio, a violência que estava crescendo, aumentando no mundo, Deus resolveu destruir aquela geração e aqueles animais através do dilúvio. Mas havia uma família na terra, a família do justo Noé, o pregoeiro da justiça. E a Bíblia diz que Noé era justo, era reto diante de Deus. A Bíblia diz que Noé andava com Deus e Deus explicou, avisou a Noé antecipadamente sobre o dilúvio que viria sobre a terra. Disse a Noé que ele deveria construir uma arca. Deus deu, vou dizer assim, a planta da arca, disse qual deveria ser a madeira, que ele deveria betumar, quantos andares deveria ter, quais seriam as dimensões. E Noé acreditou, ele creu. Por mais absurdo que parecia ser essa notícia de que haveria um dilúvio sobre a terra, ele creu, ele acreditou, construiu a arca. Depois que a arca estava pronta, algo miraculoso ocorreu. Os animais foram entrando na arca de 2 em 2, os casais ali entrando na arca. E depois que os animais entraram, o que foi que aconteceu? Entrou Noé e a sua família. Noé, sua esposa, seus 3 filhos e suas 3 noras. E aí fecharam a porta da arca e Deus mandou o dilúvio sobre a terra. Choveu 40 dias e 40 noites, mas Noé e a sua família estavam guardados, estavam protegidos dentro da arca. E é interessante que nós vimos ontem, né? Você lembra que eles estiveram ali dentro da arca por pouco mais de 1 ano. Que coisa interessante. E depois que Noé saiu da arca, Deus fez um pacto com Noé. Deus fez uma aliança. Deus prometeu que não mais destruiria todos os homens. E como um sinal, como uma comprovação dessa aliança, Deus mostrou o arco-íris, para que todas as vezes que os homens vissem esse arco-íris, lembrasse do pacto ou da aliança de Deus com Noé. E nós concluímos o programa ontem falando acerca da promessa da vinda de Jesus, que Jesus, no seu sermão profético, capítulo 24 de Mateus, Jesus também prometeu que a sua vinda seria semelhante aos dias antediluvianos. Porque assim como nos dias anteriores ao dilúvio, os homens comiam, bebiam, casavam e davam-se casamento, até que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e levou a todos, assim será no dia da vinda do Filho do Homem. E nós dissemos, né,
que da mesma forma como Deus prometeu e cumpriu que enviaria o dilúvio sobre a terra, Jesus prometeu que viria buscar a sua igreja e nós estamos aguardando Jesus vir nos buscar. Por mais estranho que pareça ser, ou improvável, ou impossível que pareça ser essa mensagem do arrebatamento da igreja, da vinda de Cristo, mas nós cremos sim à luz da palavra de Deus. Hoje nós vamos dar continuidade a esse tema maravilhoso. Eu espero que você esteja gostando. Eu vou falar de mim. Deixa eu falar um pouco da minha experiência, tá? Eu estou maravilhado com esse tema. Glória a Deus por isso. Eu estou motivado nessa nova temporada porque nós estamos dando um passeio na Bíblia. Claro que não estamos estudando versículo por versículo, mas estamos estudando, sabe, aquelas histórias principais da Bíblia, as profecias, os cumprimentos. Eu estou maravilhado. Eu espero que você esteja gostando, né, dessa nova temporada. E hoje nós vamos estudar as profecias sobre a descendência de Abraão. Abre aí essa tela. Eu quero mais uma vez, eu não me canso de parabenizar essa equipe da Rede Brasil. Que imagem maravilhosa, né? Então, as profecias sobre a descendência de Abraão é o que nós vamos estudar hoje no programa, né? Então, antes de nós iniciarmos esse assunto tão importante, e deixa eu falar nessa câmera, eu gostaria de falar sobre a importância de você estar com a sua Bíblia em mãos. Você vai perceber isso, que nós estamos sempre trabalhando com a equipe de artes, colocando textos, imagens, para facilitar a nossa compreensão, mas não resta dúvida que muitos textos não estão aí, explícitos aí na tela. Não estão os textos, estão só as referências. E aí você pode ler na sua Bíblia, ou se você preferir, você pode até fotografar. Eu quero até parabenizar os alunos dessa escola, dessa aula de escatologia, que estão fotografando. Tem alunos que estão imprimindo, encadernando, fazendo ali uma seleção, uma coletânea com esses assuntos dos instantes finais. Eu quero lhe parabenizar por essa iniciativa. Então é muito importante que você esteja com a sua Bíblia em mãos, ou, se você preferir, você pode também tirar foto, para que você possa depois, com calma, rever e reler todos os textos bíblicos que nós vamos citar aqui no programa. Muito bem, pode abrir a tela, por gentileza, pode passar a tela. Então, vamos falar sobre Abraão. Primeiro, nós gostaríamos de dizer que Abraão é um dos personagens mais conhecidos e mais importantes da Bíblia. Ele foi chamado por Deus para ser o pai dos hebreus, ser o pai da nação de Israel, povo esse de onde veio o Messias. E a sua vida, não é, foi marcada por muitas experiências. Abre a tela que eu não li ainda isso, obrigado. Por muitas experiências com Deus, que fez com que ele recebesse o título de pai da fé e amigo de Deus. Que coisa interessante, né? A história de Abrão, que depois foi chamado de Abraão, é uma história belíssima, uma história maravilhosa. E a Bíblia nos traz as grandes experiências deste patriarca que ouviu o chamado de Deus, que obedeceu a Deus, que saiu da sua terra mesmo sem saber para onde ele ia. E nós vamos perceber que é deste homem que Deus envia o Cristo, o Messias, o Salvador do mundo. E por causa da sua fé, por causa da sua devoção a Deus, por causa da sua obediência a Deus, e pelo fato de Abraão ser o pai do povo hebreu, de onde veio Isaac, Jacó, os 12 patriarcas e a nação de Israel, que hoje é conhecida como o povo judeu, é por essa razão que ele recebe o título de pai da fé e também esse título de amigo de Deus. Abre a tela, por gentileza, para que você depois possa ler esses textos aí. No segundo livro das Crônicas, capítulo 20, versículo 7, o rei Josafá, ele diz que Abraão é chamado de amigo de Deus. Isaías capítulo 41, versículo 8, é Deus quem diz, Abraão é meu amigo. Esse texto de Romanos capítulo 4, versículos 11 e 12, nós não leremos agora, nós vamos ler no final do programa. Mas eu diria que Abraão ocupa um lugar de destaque nas páginas da Bíblia. E é muito importante nós entendermos isso, que as profecias bíblicas,
ou a própria história bíblica, ela vai se encaixando como aquelas peças de um quebra-cabeça. Não é? Todos nós, acredito que já brincamos de quebra-cabeça, ou quando nós éramos crianças, ou quando já adultos, brincando com criança, né? Que a gente vai procurando aquelas pecinhas e vamos encaixando para depois a gente ter uma visão de uma paisagem ou de uma imagem ali quando as peças estão montadas. Na semana passada, nós estudamos sobre a primeira promessa messiânica, ou a primeira profecia messiânica. E nós vimos, baseado em Gênesis, capítulo 3, versículo 15, que Deus havia dito que seria um descendente da mulher, ou a semente da mulher, que viria ao mundo para pisar a cabeça da serpente. Então seria um ser humano, seria um homem que viria para pisar a cabeça da serpente. E é interessante que em Gênesis capítulo 12, nós vamos entender que esta semente da mulher seria da descendência de Abraão, Isaque e Jacó. Pode passar a tela, por gentileza? Então Deus chamou Abrão, isso está no capítulo 12 lá do livro de Gênesis, e Deus fez a Abrão 3 exigências. Primeira, sair da sua terra, onde ele estava, lá em Ur dos Caldeus. Deus apareceu a ele, que coisa interessante. Ele estava lá mergulhado na idolatria. Mas Deus chamou, mesmo lá da idolatria. Mas Deus chamou para que ele saísse. Não é? Assim como acontece com muitas pessoas. Que Deus ama quem está envolvido com a idolatria, mas o desejo de Deus é que saia da idolatria. Então Deus aparece a Abrão e lhe faz ali 3 exigências. Sai da sua terra, da sua parentela, ou seja, da casa do seu pai, e ir para uma terra que Deus ainda iria lhe mostrar. E lá no livro de Josué, no capítulo de número 24, que é exatamente o último capítulo, do livro de Josué, no capítulo 24, versículo de número 2, veja que coisa interessante. Já nos seus últimos dias, os últimos discursos de Josué, veja o que Josué diz. Então Josué disse a todo o povo, assim diz o Senhor, Deus de Israel, da além do rio antigamente, habitaram vossos pais, Tera, pai de Abrão, e pai de Naor, e serviram a outros deuses. Ou seja, Abraão estava ali mergulhado na idolatria, servindo a outros deuses. Mas Deus aparece a ele, diz o versículo 3, eu, porém, tomei Abraão, vosso pai, da além do rio, e o fiz andar por toda a terra de Canaã, também multipliquei a sua semente, e dele Isaque. Então nós vamos perceber aqui que Josué está trazendo a memória, a lembrança dos hebreus, dos filhos de Israel, sobre a história do patriarca Abraão. Então lá no capítulo 12 do livro de Gênesis, você vai perceber isso, que Deus exige isso de Abraão. Deus tem um propósito, Deus tem uma chamada, Deus tem uma missão para Abraão, que era chamado de Abrão ainda da época, né? Mas para que se concretizasse esse propósito, esse projeto na vida de Abrão, era necessário ele sair da sua terra, da parentela, da casa do seu pai, e ele ir para uma terra que Deus ainda iria lhe mostrar. Isso está lá no capítulo de número 12 do livro de Gênesis, que com certeza você já conhece essa história, mas vamos ler a Bíblia. Gênesis capítulo de número 12, versículo de número 1. Ora, o Senhor disse a Abrão, sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Que coisa interessante. Se lermos a história do patriarca Abraão, nós vamos perceber isso, que Deus não revela tudo de uma vez, que Deus não descreve todos os seus planos, seus projetos. Deus vai dizendo isso gradativamente. Isso ocorre ainda hoje, nas nossas vidas. Deus nunca diz tudo de uma vez, Deus vai falando gradativamente, vai prometendo, cumprindo, prometendo, cumprindo. É assim que acontece também nas nossas vidas. Então Deus chama Abrão para este grande projeto, para este grande propósito,
através de Abrão, preparar uma nação, um povo, para que este povo pudesse receber o Cristo, pudesse receber o Messias, pudesse receber o Salvador do mundo. Você lembra disso? Deixa eu fazer um teste de memória. Eu disse aqui em alguns programas, quando eu falei sobre a semente da mulher, se você me perguntar, professor, qual é a palavra que nós podemos resumir todo o Antigo Testamento? Você lembra disso? Que palavra é essa? Isso, parabéns, muito bem, isso mesmo. Preparação. Todo o Antigo Testamento girou em torno dessa preparação da vinda do Messias. Então, quando Deus chama Abrão para sair da sua terra, da sua parentela, da casa do seu pai, para ir para uma terra que Deus ainda iria lhe mostrar, qual era o projeto de Deus? Fazer deste homem uma grande nação e, através dessa nação, Deus cumprir a sua promessa de enviar a semente da mulher, o Cristo, o Salvador do mundo. E o que acontece? Deus fez essas exigências para Abrão. E todo chamado de Deus exige-se renúncia. Eu vou repetir essa frase. Todo chamado de Deus exige-se renúncia. E com Abrão não foi diferente. Ele tinha que sair da sua terra, ele tinha que sair da casa do seu pai, ele tinha que sair do meio da sua parentela para ir para uma terra que Deus ainda iria lhe mostrar. Isso exige renúncia, isso exigiu fé, isso exigiu confiança, isso exigiu obediência. Mas observe que coisa interessante, que as promessas de Deus sempre são maiores do que as suas exigências. Que coisa interessante. Deus fez exigências, mas Deus fez ali 7 promessas. Pode passar na tela, por gentileza? Observe que Deus fez 7 promessas. Primeira promessa que Deus fez. Eu vou fazer o seguinte, eu vou primeiro ler o texto, traz a tela. Está nos versículos 2 e 3 do capítulo 12. Eu vou ler esses versículos e depois eu vou explicar cada uma delas individualmente. Aí Deus diz assim: e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, se você enumerar aí, você vai perceber Deus fazendo 7 promessas. Abre a tela, por gentileza. Primeira promessa, Deus disse: far-te-ei uma grande nação. Então, veja aí que coisa interessante. Pode trazer a tela. Abrão iria sair da casa do seu pai, da sua parentela, mas Deus disse: eu vou fazer de você uma grande nação. O que eu vou fazer com você é maior do que a sua situação que você está. Deus prometeu fazer deste homem uma grande nação. Segunda promessa, abre a tela, por gentileza. Pode abrir a tela, por gentileza. Segunda promessa, aí Deus diz assim: abençoar-te-ei. O que foi que Deus disse? Deus disse que iria abençoar Abrão nas suas peregrinações, das suas jornadas. Deus disse: a minha bênção estará contigo. Eu vou abençoar você. Para onde você for, a bênção estará com você se você me seguir, Abrão, se você me obedecer. Em terceiro lugar, Deus diz: engrandecerei o teu nome. Que coisa interessante. Observe que essa promessa do engrandecimento do nome de Abrão pode ser percebida hoje. Abraão é um dos personagens mais conhecidos da história bíblica. Ele é um personagem importantíssimo para as 3 religiões monoteístas. Para os cristãos, para o cristianismo, para os judeus, ou seja, para o judaísmo, e para os árabes, para os islâmicos, para os muçulmanos. Então, para as 3 religiões monoteístas, Abraão é um personagem por demais importante. E Deus prometeu que iria abençoá-lo, que iria engrandecer o seu nome, e Deus cumpriu. O nome de Abrão hoje é conhecido no mundo inteiro. E só para que você tenha uma ideia, milhões, talvez até bilhões de pessoas tenham existido no passado que você nem sabe a sua história, nem conhece, nunca ouviu nem falar. Mas observe que Abraão, ele é conhecido no mundo. Em quarto lugar, Deus disse a Abraão: tu serás uma bênção. Deus não disse apenas que iria abençoá-lo, mas que ele seria uma bênção.
A vida de Abrão seria uma bênção para o mundo. Pode passar a tela. Em quinto lugar, a quinta promessa que Deus fez para Abrão. Deus disse: abençoarei os que te abençoarem. Sexta promessa: amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Era Deus dizendo assim: Abraão, para onde você for, traz a tela, por favor. Era como se Deus dissesse assim: Abraão, se você me obedecer, se você crer na minha palavra e você me seguir, me obedecer, eu vou fazer não só que a bênção te acompanhe, não só isso. Eu não vou só engrandecer o seu nome, eu não vou só fazer de você uma bênção, mas eu vou te prometer algo aqui, Abraão. Quem te abençoar, eu vou abençoá-lo. E quem te amaldiçoar, eu vou amaldiçoá-lo. E eu posso dizer, sem medo de errar, que esta promessa hoje se cumpre na nação de Israel. Todas as nações que são a favor de Israel são nações abençoadas. E todos os povos e nações que são contra a nação de Israel são nações amaldiçoadas por Deus. A história nos mostra isso. Então, essas promessas outrora a Abrão aplica-se hoje para a nação de Israel. Mas a principal, a maior, a mais importante promessa que Deus fez a Abrão foi essa última, a sétima. Abre a tela, por gentileza. Deus disse assim: e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Essa promessa foi repetida no capítulo 22, versículo 18, que você conhece o capítulo 22, que é aquele texto, aquela ocasião que Abrão, pode trazer a tela, ia sacrificar, imolar o seu filho Isaque. E o anjo do Senhor disse: não faças tal, eu agora sei que tu temes a Deus. No capítulo 22, versículo 18, diz assim: e em tua semente serão benditas todas as nações da terra. Abre a tela mais uma vez, por gentileza. Então, esta foi a maior, a mais importante promessa feita a Abraão. Esta promessa também foi reiterada, foi feita, foi lembrada a Isaque e a Jacó. Capítulo 26, versículo 4. Pode trazer a tela, por gentileza? Deus disse a Isaque: e multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus, e darei à tua semente todas estas terras, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra. No capítulo 28, versículo 14, Deus repete, Deus faz essa promessa ao neto de Abraão, né? Que é Jacó. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, você sabe disso. Gênesis, capítulo de número 28, versículo 14, diz assim: e a tua semente será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente, ao oriente, ao norte e ao sul, e em ti e na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. Em outras palavras, Deus estava dizendo que dessa semente, dessa descendência de Abraão, Isaque e Jacó, viria o Messias, o Cristo, o Salvador do mundo. Aquela semente da mulher que foi prometida lá em Gênesis, capítulo 3, versículo 15, seria agora da descendência de Abraão, seria da descendência de Isaque, seria agora da descendência de Jacó. Deus estava mostrando, revelando o seu grande projeto. Então eu posso dizer que quando Deus chama Abrão para dar início a essa grande nação, claro que Deus tinha outros propósitos. Deus desejava revelar-se ao mundo através da nação de Israel. Deus tinha o desejo de nos enviar a Bíblia Sagrada através da nação de Israel. Mas eu não tenho dúvida que a principal razão pela qual Deus chama Abrão e lhe faz gloriosas promessas. Talvez alguém pergunte: como é que através de Abraão todas as famílias da terra seriam abençoadas? Simples, é desse povo, é dessa nação que veio o Cristo, o Messias, o Salvador do mundo, a semente da mulher. E Mateus diz isso lá no início do seu evangelho, capítulo 1, versículos 1 e 2. Ele diz: livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou a Jacó, e Jacó gerou a Judá e a seus irmãos. Então veja que quando Mateus, inspirado pelo Espírito Santo, vai falar sobre a genealogia, ou sobre a árvore genealógica de Cristo, ou falar sobre os ancestrais de Cristo, as pessoas, os seres humanos que vieram antes de Jesus,
Aí ele vai dizer que Jesus vem exatamente dessa geração, de Abraão, de Isaac e de Jacó, como Deus havia prometido. Que coisa extraordinária, que coisa maravilhosa. Então, nós podemos entender isso. É por isso que eu sempre digo que nós só podemos conhecer perfeitamente a profecia depois que ela se cumpre. Quem sabe no Antigo Testamento talvez gerasse alguma dúvida. O que significa isso? Talvez quando Deus disse a Abrão, Abrão, em ti serão benditas todas as famílias da terra, talvez Abrão nem tinha noção do que significava isso, porque Deus não detalhou tudo. Deus não disse assim a Abraão, porque através de ti eu vou enviar o Cristo. Não foi isso. Deus disse, em ti serão benditas todas as famílias da terra. E claro, hoje, que nós podemos entender perfeitamente que o Cristo, o Messias, o Salvador do mundo, o Filho de Deus veio exatamente desse povo, dessa linhagem, dessa descendência, para que através da sua morte na cruz, todas as famílias pudessem ser abençoadas. Pode passar a tela, por gentileza? Então nós vamos observar aí outras promessas feitas a Abraão. Além daquelas 7 principais ou primeiras profecias ou promessas feitas em Abraão, nós vamos observar aí muitas outras. Eu destaquei aí ao menos mais 5, além das 7 que já citamos. A primeira, a promessa de dar-lhe a terra de Canaã. Que coisa interessante. Eu disse aqui, pode trazer a tela, que as promessas de Deus são maiores do que as suas exigências. É como se Deus dissesse assim, olha Abraão, para você cumprir os meus propósitos, você não pode ficar aí, porque onde você está mergulhado aí na idolatria. Então você vai tomar a sua esposa, você vai sair daí, porque é claro que não era para ele sair sozinho, era para ele sair com a sua esposa. E eu vou abençoar você, eu vou engrandecer o seu nome, você será uma bênção, eu vou abençoar quem te abençoar, eu vou amaldiçoar quem te amaldiçoar, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. E quando Abraão creu e saiu da sua terra, não foi fácil. Não foi fácil sair da sua casa, eu tenho certeza que não. E quando eu chegar lá, eu vou conversar com Abraão sobre isso, e ele vai nos explicar melhor. Quando nós estivermos lá no paraíso ou lá no céu, Abraão vai contar para nós como foi difícil, quanto choro, quanta lágrima naquela despedida, mas foi necessário para que os projetos de Deus se concretizassem. Então, Abraão saiu e à medida que Abraão obedeceu a Deus, versículo 4 do capítulo 12, assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito, como que diz assim, ele creu, ele obedeceu, ele não titubeou, ele obedeceu à voz de Cristo. Aí nós vamos observar que Deus lhe fez uma promessa. Versículo 7. E apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe, a tua semente darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Ele repete esta promessa no capítulo de número 13. Abre a tela, por gentileza. Capítulo de número 13. Versículos 14 a 17, Deus vai renovando as promessas. Depois que Ló apartou-se, traz a tela por gentileza, depois que Ló apartou-se de Abraão, Deus disse assim, levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás, para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. É como se Deus dissesse, Abraão, olha em todas as direções que os teus olhos alcançarem. Aí diz assim, porque toda esta terra que vês, te hei de dar a ti e a tua semente para sempre. Deus estava prometendo dar a terra de Canaã para sempre. É Deus, o dono da terra. Porque a Bíblia diz isso, que do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e os que nela habitam. Então Deus dá a quem quer. Então Deus promete a Abraão, e diz, e farei a tua semente, que coisa interessante, como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, também a tua semente será contada. Nós vamos observar ainda no livro de Gênesis, capítulo 15, versículos 15 e 16, Deus prometendo dar a terra de Canaã. Deus dizendo assim, tu irás em paz a teus pais. Como que diz assim, tu vais morrer, Abraão,
Em boa velhice você vai ser sepultado, mas a quarta geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus ainda não está cheia. E nós vamos ver hoje, literalmente, o cumprimento dessa promessa. Não só na história bíblica, mas na história geral, na história secular. Nós vamos observar, por exemplo, o cumprimento desta profecia ou desta promessa está lá no livro de Josué. Josué foi o homem que recebeu de Deus a incumbência, a missão, a responsabilidade de conquistar a terra de Canaã e distribuir para as tribos de Israel. Esta profecia ou esta promessa cumpriu-se na íntegra. Deus deu ao povo de Israel a terra de Canaã. E claro, nós vamos estudar aqui em outros programas. Embora que o povo tenha pecado, tenha desobedecido, estamos estudando isso na escola dominical, por sinal. E o povo tenha sido disperso em algumas ocasiões. As 10 tribos, o reino do norte foi para a Síria, o reino do sul foi para a Babilônia, mas depois volta nos dias de Zorobabel, Esdras e Neemias. No ano 70 da era cristã, o povo foi disperso mais uma vez, quando o general Tito invadiu Jerusalém, mas cerca de 20 séculos depois, 2 milênios depois, em maio de 1948, Israel volta a ser uma nação. E hoje quem é que habita? Embora que existam árabes ali, mas e quem está habitando em Israel? A quem pertence aquela nação? A descendência de Abraão, Isaque e Jacó. Essa é uma das profecias bíblicas que nós podemos comprovar na Bíblia e podemos comprovar na história. Abre a tela mais uma vez. Outra profecia, outra promessa extraordinária que Deus fez a Abraão. Que o povo iria sair do Egito com grandes riquezas. Capítulo 15, versículos de número 12 a 14. Que coisa interessante, maravilhoso esse texto. Onde Deus diz a Abraão assim, lá no capítulo 15, versículo 13 de Gênesis, Deus diz assim: saibas que de certo, como que diz assim, sem dúvida, que peregrina será a tua semente em terra que não é sua. Porque Deus não disse a Abraão assim, pronto, já é sua. Deus disse assim, eu vou dar a sua semente. Era como se Abraão estivesse peregrinando na terra que não era sua, mas que seria no futuro. Seria dele no futuro, seria da sua semente. E veja como Deus é detalhista, como Deus começa a descrever detalhes da profecia. Aí Deus diz assim, de certo que peregrina será a tua semente em terra que não é sua, e servir-os-á e afligir-la-ão 400 anos. Deus já estava falando do que ocorreria com o povo lá no Egito, que o povo de Israel estaria 4 séculos escravizados lá no Egito. Que coisa extraordinária. Aí Deus diz assim, mas também eu julgarei aquela gente, viu? Eu vou julgar a gente pela qual vocês servirão. E depois sairão com grande fazenda. Vocês vão sair do Egito com grande riqueza. Aí Deus diz que eles iriam em paz, né? E depois voltaria. Que coisa interessante. Lá no livro do Êxodo, capítulo 12, versículo de número 33 a 36, você vai ver o cumprimento desta profecia. Êxodo capítulo 12, versículo de número 33, diz assim, e os egípcios apertavam o povo, depois das 10 pragas, apertava o povo, apressando para lançá-los da terra, porque diziam, todos vamos ser mortos, é melhor que eles saiam, é melhor que eles vão embora. Versículo 34, e o povo tomou a sua massa, antes que levedasse, massa de fazer pão, antes de colocar o fermento, e as suas amassadeiras atadas em suas vestes sobre os seus ombros. Fizeram, pois, os filhos de Israel conforme a palavra de Moisés, e pediram aos egípcios vasos de prata e vasos de ouro e vestes. Olha, eu quero roupa, eu quero vasos de prata, eu quero vasos de ouro. E o Senhor deu graça ao povo, aos olhos dos egípcios, e estes emprestavam-lhes, e eles despojavam os egípcios. Sabe como eu interpreto isso aqui? Deus dizendo assim, antes de sair do Egito, passe lá no DP, no departamento pessoal, lá no RH, no departamento de recursos humanos e receba a sua indenização. Pelo trabalho que vocês prestaram aí, pelos 400 anos que vocês prestaram no Egito, sem receber dinheiro. Eles saíram ricos. Deus havia dito isso lá a Abraão. Há outras promessas que Deus fez a Abraão, por exemplo,
Abre a tela, por gentileza, que um filho seria o seu herdeiro, capítulo 15 de Gênesis. Você sabe disso. Abraão estava aflito, preocupado, dizendo assim: tu não me deste herdeiro, mas aquele que, capítulo de número 15, versículo de número 2, que hás de dar? Eu ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Como que diz assim, eu não tenho filhos. É como se Abraão tivesse dito assim, olha Deus, tu disseste que iria fazer de mim uma grande nação, mas eu estou velho, eu não tenho filhos, a minha mulher é estéril. E eu, pelo meu olhar aqui, pelo que eu estou vendo, o herdeiro vai ser o Damasceno Eliezer. Vai ser o meu herdeiro. No versículo 4 veio a palavra do Senhor dizendo, este não será o teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado, esse será o teu herdeiro. Isso ocorreu lá, capítulo 21, versículos de 1 a 8, você pode ler. O cumprimento da promessa de Deus. Abraão aos 100 anos, Sara aos 90 anos, tiveram filhos, né? Sara gerou um filho com 90 anos. Abraão já tinha 100 anos. Passaram-se aproximadamente 25 anos para que essa promessa se cumprisse. Mas Deus, no tempo oportuno, Deus cumpre a sua promessa. Há algumas promessas ainda acerca de Ismael, que ele seria uma grande nação. Mas deixa eu concluir o programa falando sobre a semente, sobre a descendência de Abraão. Abre a tela, por gentileza, a última promessa que nós vamos estudar hoje. Que a sua semente seria como as estrelas do céu, que a sua semente seria como a areia do mar. Que coisa interessante! Deus vai dizer a um homem velho cuja esposa era estéril. Pode trazer a tela, por favor. Deus vai dizer que a semente deles seria como a areia da terra, como a areia do mar, como as estrelas do céu. Porque tem promessas de Deus que parecem ser absurdas. Tem promessas de Deus que nós não compreendemos, que nós não entendemos. E aos olhos humanos parece impossível. Porque se Deus tivesse feito essa promessa a um casal mais jovem, que tivesse muitos filhos, seria até mais fácil crer, seria até mais fácil acreditar. Se Deus tivesse feito, por exemplo, essa promessa a partir de Jacó, que teve 4 mulheres, que teve vários filhos, 12 filhos, era mais fácil crer, mas Deus faz a promessa a um casal de idosos, cuja mulher é estéril, e Deus diz que a semente deles, a descendência deles seria como a areia do mar, areia da praia, ou como as estrelas do céu. Gênesis capítulo 15, versículo 5. Veja o que Deus diz assim, então levou-o fora e disse, olha agora para os céus e conta as estrelas. É como se Deus dissesse, Abraão, sai aí da tua tenda, sai aí, olha para o céu e conta as estrelas, se tu podes contar. E é como se Abraão, olhando aquele céu estrelado, dissesse, não tem como contar, Deus, não dá para contar. Aí Deus diz assim, assim será a tua semente. Lá no capítulo de número 22, versículos 15 a 17, que é exatamente aquela ocasião, depois que Abraão ia imolar o seu filho, Deus diz a ele assim, o anjo do Senhor disse a ele, por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizesse ação e não me negasse seu filho, que deveras te abençoarei grandissimamente, e multiplicarei a tua semente como as estrelas do céu, e como a areia que está na praia do mar. Que coisa interessante. Aí Deus diz assim, e a tua semente possuirá as portas dos teus inimigos. E nós vamos observar que o apóstolo Paulo, lá na carta aos Romanos, no capítulo de número 4, versículos 11 e 12, Paulo vai falar sobre essa descendência de Abraão. Aos Romanos, capítulo 4, versículos 11 e 12, é um dos textos extraordinários que Paulo, falando sobre a doutrina da justificação pela fé, ele usa o exemplo de Abraão. E nos versículos 11 e 12, Paulo diz assim, e recebeu o sinal da circuncisão,
E só para que você entenda, a circuncisão é um pacto, uma aliança de Deus com o povo judeu ou com o povo hebreu, onde o prepúcio, né, dos meninos era cortado, para você entender, uma espécie de uma cirurgia de fimose, para você entender melhor, de uma forma mais simplificada. Para que os hebreus nunca esquecessem do seu pacto ou da aliança com o Deus de Israel. Paulo diz, e recebeu o sinal da circuncisão, selo da justiça da fé, quando estava na incircuncisão, ou seja, Abraão ainda era incircunciso quando recebeu o pacto da circuncisão, para que fosse pai de todos os que creem. Então Abraão aqui se torna pai de todos os que creem. Pela fé, Abraão é pai de todos aqueles que creem. Versículo 12. E fosse pai da circuncisão daqueles que não somente são da circuncisão. Em outras palavras, Paulo está dizendo que Abraão é pai tanto de judeus como de gentios, tanto de circuncisos quanto de incircuncisos, mas que também andam nas pisadas daquela fé de Abraão, nosso pai, que tivera na circuncisão. Então eu posso dizer que o cumprimento desta promessa, como é que Deus promete a um homem já velho, cuja mulher estéril que ele seria, a sua semente seria como areia do mar, da praia do mar. Como é que Deus disse que a sua semente seria como as estrelas do céu? E hoje nós podemos dizer isso. Onde estiver um judeu, é semente de Abraão, através de Isaac. Onde tiver um árabe, é semente de Abraão, é descendente de Abraão, através de Ismael. E onde tiver um crente, um servo de Jesus Cristo, ainda que não seja descendência de Abraão, biologicamente, pelo fato de não ser da descendência de Abraão, Isaac, Jacó, pelo fato de não ser judeu, mas pela fé, ele é filho de Abraão, ele é filho da fé, porque Abraão tornou-se o pai da fé de todos aqueles que creem em Cristo. E eu posso dizer que, sem dúvida, essas promessas gloriosas que foram feitas a Abraão, elas já se cumpriram e pode ser comprovado não só pela Bíblia, mas também pela história.